Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar o texto Um Robô, o Trabalho e os Queijos, algumas reflexões sobre o ponto de vista do trabalho. Esse texto é do Jacques Durafort, de 1998. Um resumo do texto. Através de histórias reais coletadas na experiência como ergonomista na França, o autor discute questões tais como: o que é trabalhar? Quais são os saberes engendrados no próprio ato de trabalho? Como eles se constituem e se transmitem? E quais são os limites de um conhecimento sobre o trabalho que não prescinde de sua própria experiência? O autor começa apresentando esse grupo que foi formado no final dos anos 60, que é o APST, traduzindo da sigla em francês, é a Análise Pluridisciplinar das Situações de Trabalho. É uma equipe que constitui-se em torno das questões relativas à análise do trabalho. A época de publicação deste texto, ou seja, em 98, o autor considerava que ainda faltava muito para sairmos dessa crise, essa crise que era vivenciada nos anos 60. A definição que ele dá para essa crise é o questionamento do modo como homens e mulheres produzem sua existência. E tal questionamento para o autor nasce da contestação do modelo taylorista. No final dos anos 80, foi apresentado a esse grupo, ao APST, uma questão enviada pela Secretaria-Geral do Sindicato dos Trabalhadores da Confecção da Confederação Geral do Trabalho. Segue o questionamento. Estamos em negociação com os patrões sobre as classificações das operárias, no que se refere à aprovação de suas qualificações e à determinação de seus salários. Automatizaram a costura e assim pretendem rebaixar as classificações, alegando que as operárias só precisam agora guiar o tecido. Mas o que significa guiar o tecido? Para buscar responder essa questão, foi formado um grupo multidisciplinar e tendo como foco, ou centro de gravidade para responder essa questão, a secretária-geral do vestuário. Com isso, o que eles estavam buscando era ter no centro como objeto principal de pesquisa, a experiência do trabalho. As interrogações trazidas procuravam responder o que deveria mudar nas condições de trabalho. O enfoque era ter a atividade concreta de trabalho no centro da prática de conhecimento das situações de trabalho. Ou seja, analisar as situações de trabalho tendo como base uma atividade concreta. O procedimento foi entendido como uma gestão de compreensão entre o que se pede ao trabalhador e o que isso lhe pede. Ou seja, para entender o trabalho é preciso entender o que esse trabalho exige além daquilo que está prescrito. A socióloga Isabelle Billiard, em 1993, ela cita: o trabalho parte de 1000 pedaços, assim que entrega essa categoria de análise das diferentes ciências do homem e da sociedade. O conceito é sempre superado pela realidade, e assim deve aprender com ela. Com isso, o autor quer dizer que, por mais completo que seja o conceito, você pode analisar uma situação e definir o conceito tentando prever todas as facetas que interferem naquele trabalho. Porém, a realidade é sempre mais complexa do que aquilo que a gente consegue prever. Então, para entender realmente uma realidade, a gente deve se aproximar dela e partir de baixo para cima. Para analisar a realidade do trabalho, é necessária a presença de trabalhadores que lidam com ela, em todo tipo de pesquisa sobre o trabalho, que faz todo sentido, já que a gente quer estudar questões relativas ao trabalho, ninguém melhor para apresentar quais são essas questões do que as pessoas que estão ali vivenciando esse trabalho. E é impossível progredir em termos como desemprego, exclusão, condições de desenvolvimento, desregulamentação, etc., sem percorrer o conhecimento da atividade concreta do trabalho. Mais uma vez reforçando que deve se partir de baixo para cima. E aí começa uma abordagem do tema trabalho em si. Ele inicia a defesa de sua tese com um exemplo micro, e para tentar expandir esse conceito depois. E o seu posicionamento é consolidar qualquer reflexão econômica ou social sobre o melhor conhecimento da atividade de trabalho é uma exigência. E ele começa citando o caso em que ele estava em um congresso defendendo essa tese, e ao apresentar essas questões para um especialista em automatização, ele demorou quase 2 dias para entender do que se tratava o tema. Por quê? Quando um especialista em automatização recebe um tema, ele, como aqui está descrito, o que ele recebe para desenvolver o projeto?
Ele recebe um memorial definindo quantitativamente os objetivos a atingir, os padrões de qualidade da produção, as condições necessárias para elaborar soluções compatíveis aos dispositivos técnicos e organizacional existentes. Ou seja, ele já tem todo um protocolo daquilo que ele deve atender, ele busca atender aquilo aquilo tecnicamente, sem olhar outras questões. Receber um projeto e executar o projeto. Mas ele não olha para a atividade de trabalho em si. E aqui está o texto, né, para um desses especialistas que ao receber uma atividade e dar nome ao texto. Então, vou ler aqui. Um cliente, fabricante de queijo, pediu-me um robô que virasse os queijos na fase de maturação do produto. Em princípio, nenhum problema. Sabemos conceber um dispositivo capaz de virar todos os queijos com precisão e delicadeza. Então, instalei um robô queijeiro. Mas 3 meses depois, a empresa chamou-me novamente. Sua clientela tradicional queixava-se da degradação da qualidade e a empresa começava a perder mercado. No entanto, o dispositivo funcionava muito bem. Fui visitar outra fábrica de queijos e constatei que as operárias tocavam nos queijos e até cheiravam, mas não os viravam sistematicamente. Agora estou entendendo a complexidade real do trabalho delas. Confesso que, na ocasião, não me ocorreu que a relação entre o modo de fazer e a qualidade dos produtos fosse suficientemente importante para explicar os efeitos dos quais se queixava o meu cliente. Meu robô, assim que vê um queijo, não resiste, e plaf, viram. Analisando essa questão proposta, a automatização na virada dos queijos acarretou a supressão de vários postos de trabalho. Então, é o primeiro efeito de você trocar a força de trabalho humano para o robô, você vai ter uma redução dos postos de trabalho. Só que o que mais você está substituindo? Onde via-se mãos e músculos, que representando os operários, há também outras coisas intangíveis ali, como senso tático, senso olfativo, o córtex, ou seja, o que as pessoas estão percebendo, pensando daquela atividade. E além disso, a cultura. Não só o que elas estão percebendo ali, mas toda a carga que elas já trazem para executar aquela atividade da forma que elas vêm executando. Então, fazer queijos era um trabalho complexo, parcialmente impossível de ser antecipado. Ou como aqui foi previsto antecipado, virar os queijos não era suficiente, precisava de algo a mais para isso. A história do robô queijeiro pode ser generalizada para todos os setores e indústrias de serviços, setores industriais e de serviços. E aí ele coloca uma contribuição dos ergonomistas. Ele fala que os ergonomistas são míopes, ou seja, enxergam muito bem somente de perto. Porém, olhar de perto permite ver longe. E é essa questão que ele coloca. Então, para abordar o tema, ele divide em 4 pontos. Primeiro, a geração da tecnologia é conduzida a partir da representação redutora do trabalho humano. Ou seja, toda tecnologia parte de algum ponto. É uma observação de uma tarefa simples, que primeiramente ela é automatizada e depois pode evoluir e assim é criada a tecnologia. De que já é esse segundo ponto que ele coloca. As tecnologias são concebidas a partir da tarefa. Em comparação ao exemplo do queijo, o processo previa um número médio de viradas do produto em intervalos regulares. Porém, esse cálculo só será válido se todos os fatores continuarem os mesmos. Ou seja, o robô foi previsto para virar baseado em tempos queijos, em uma condição que foi estudada, provavelmente foi estudada anteriormente, como ideal para ser o tempo de virada desses queijos. Porém, para isso funcionar em todas as situações, teria que ser garantido que todas as outras questões relativas por exemplo, a maturação daquele queijo, fossem mantidas em todas as vezes que o robô fosse virar aquele queijo. Mas a gente sabe que no ambiente real de trabalho é praticamente impossível a gente manter todos os fatores que interferem na produção constantes em todo o período do tempo. A complexidade na análise desses fatores leva a uma necessidade de gestão. Então, visto, né, que não consegue se prever tudo, é necessário, a partir de uma alteração, você fazer a gestão do que aquela alteração vai trazer. O segundo ponto. Um segundo problema é apresentado, a escolha dessas tecnologias adequadas. Então, não é só simplesmente entender que existe uma tecnologia, ela vai ser facilmente aplicável. Considerando somente a produtividade aparente do trabalho, o número médio de vezes a se virar o queijo, só que mais coisas são envolvidas.
Os instrumentos de gestão precisam inteirar-se da complexidade real das atividades produtivas, o que nem sempre é possível. Enquanto o trabalho não superar essa visão, ele continuará, aqui faltou uma parte do texto, mas ele continuará nos mesmos moldes que a gente vem observando desde a implantação do Taylorismo. Terceiro ponto, evocar o posto de trabalho e a atividade do operador é situar-se ao nível do processo de implantação das tecnologias, ou seja, onde que começam as tecnologias, no posto de trabalho. Então, a gente primeiro tem que se situar ali para entender de onde que precisa vir o desenvolvimento. No exemplo do robô queijeiro, o processo de implantação das tecnologias seria tipo tudo ou nada? Ele coloca essa questão. Então, nós não podemos implantar uma tecnologia como o robô queijeiro, visto que você vai perder a qualidade dos seus queijos. Só que, ao mesmo tempo, fica-se limitado ao modo atual de operação, não podendo implementar aquela tecnologia. A gente entra nesse trade-off, ou aumentar a produtividade, perder a qualidade, ou manter a qualidade e deixar de ganhar produtividade. Ele coloca essa questão e vamos tentar responder ela depois. Alguns pontos precisam ser considerados. A real complexidade do trabalho dos operadores, que é aqui representando os trabalhadores dos queijos. A verdadeira qualificação reside no diagnóstico do trabalho e não no ato de virar o queijo. E aí já começa a entender, né, onde que o robô tinha errado. A partir disso, é possível instruir a negociação dos contratos de trabalho baseando-se em qualificação e salário. O quarto ponto é necessário partir do trabalho para atingir a geração de tecnologia. Utilizar cooperações entre especialistas em automatização de informação, entre automatização de informação e operadoras, para ajustar o programa de virada dos queijos. Então, buscando, né, entender a tarefa de forma mais macro e para entender o que ela realmente necessita, somente o engenheiro lá de automatização, como já foi visto, não foi suficiente. Se quiser implantar alguma coisa desse tipo, é necessário abranger todas as áreas de conhecimento que envolvem aquela atividade, e aqui no caso estão citando automatização, informação e operadores, e a partir daí você tentar propor uma intervenção. Alocar as tarefas entre máquina e homem, reorganizar o trabalho de forma a desmembrar as funções e progredir não somente em resultado, mas também em qualidade. E essa abordagem que busca a superação dos paradigmas tayloristas, né, a que isso levaria, segundo o autor? A finalmente dar novamente ao trabalho humano todo o lugar que lhe é devido. Então, para implementar essas intervenções, o autor propõe uma modelização em 3 etapas. Vou explicar as 3 etapas aqui. A primeira é a reformulação da demanda a partir das relações com o trabalho dos operadores. Então, a demanda real não era virar o queijo, primeiro isso tem que ser entendido, mas sim entender quando e como fazê-lo. É necessário reformular a partir daí, então. Segundo ponto, construção de um ponto de vista do trabalho, a partir do trabalho. Procurar convergências, divergências, contradições entre o que é necessário para realizar a atividade e o que foi desenhado no momento de sua definição. Posicionar a intervenção entre as questões essenciais, que são saúde, segurança e conforto dos assalariados e os objetivos da empresa. Eficácia, flexibilidade, produtividade, por outro lado. Aqui a gente percebe um trade-off. Se você quiser investir demais, por exemplo, no conforto dos assalariados, é razoável pensar que você pode perder, por exemplo, em eficácia. Porém, se você quiser focar demais sua produção em produtividade e exigir essa produtividade, você pode acabar interferindo na saúde e segurança. Como resultado, o trabalho passa de variável de ajustamento para variável estratégica para a empresa. Então, agora não é só algo que você tem que ver, que a empresa precisa ver e corrigir a partir desse modelo de intervenção, mas entendendo isso como um ponto a ser gerido, pode ser o trabalho passa a ser enxergado de forma estratégica para a empresa. E o terceiro ponto,
a instalação das condições de um confronto entre os diferentes pontos de vista postos em prática na empresa. E aí é criar as condições éticas, sociais e institucionais de uma real confrontação dos pontos de vista, sabendo que, né, existem vários pontos de vista dentro de qualquer organização, e que normalmente o ponto de vista de quem estiver mais baixo vai ser suprido em detrimento de outros interesses. Então, isso é criar essas condições para ter essa confrontação dos pontos de vista é algo apresentado como ideal. E o que está em jogo, além da intervenção propriamente dita, propriamente proposta nesse modelo, é o controle da mudança. Então, não é só a intervenção, mas e depois? Como isso vai ser controlado? E aí ele faz uma análise da aplicação da prática dessa intervenção, o que acontece, né, no real, se isso acontece. E aí ele coloca alguns pontos. A ausência de contrapoder na empresa torna problemática a possibilidade de sustentar seriamente o ponto de vista do trabalho. Então, se não existe um contrapoder a favor dos assalariados, por exemplo, o ponto de vista do trabalho, da atividade, vai ser sempre suplantado por outras questões. E aí o que a gente vai ter, normalmente, são questões como aconteceu no caso do robô do queijo, vindo de cima para baixo, exigindo produtividade, e não olhando o ponto de vista do que aquela tarefa necessitava realmente. É possível que o ponto de vista do trabalho possa renovar a reflexão dos níveis meso e macroeconômicos. E aí ele coloca essa questão. É possível partir de intervenções em atividades básicas e aí atingir o meso e macroeconômico, ou seja, as empresas e mercados como um todo? Para exemplificar isso, ele dá o caso dos porcos cúbicos, onde as empresas que abatem porcos passaram a automatizar o processo do abate. Só que as máquinas funcionavam somente para um tamanho determinado de porcos, ou para aqueles que estavam dentro de um range aceitável. Os porcos que não estavam dentro desse range acabavam fugindo e levando a uma perda de produtividade dos abatedouros, porque os funcionários perdiam muito tempo correndo atrás dos porcos e dando uma forma de encaixar eles na linha de abate. E aí isso levou a toda uma alteração de toda a cadeia de fornecimento, né, dos suínos até chegar nos abates. E aí você tem que prever qual que é o momento certo de enviar os porcos para o abate, qual o tamanho que eles vão estar naquele momento, e aí precisa ficar mesclando as turmas ou controlando a alimentação deles, vai esbarrar em algumas coisas, por exemplo, aqueles porcos que comem mais ou aqueles que são preguiçosos e não querem comer. Então, para atender essa questão simplesmente do abate, uma máquina que agora faz o abate automaticamente dos porcos, foi necessário alterar toda a cadeia de fornecimento desses animais até chegar naquele momento. Então, respondendo, né, sim, é possível que uma atividade vá alterar, né, todo o processo produtivo e atingir o meso e o macroeconômicos. A questão é como isso vai ser feito. Isso vai vir como uma questão simplesmente de aumentar a produtividade ou fazendo o contrário, que é aplicando a proposta de intervenção do autor e olhando a partir da atividade daí para cima, se a gente também consegue atingir esses pontos. Como conclusão, o autor vê uma permanência e expansão do campo de aplicação dos paradigmas terroristas. Ou seja, ainda é difícil a gente falar que esses paradigmas são superados, e o exemplo dos suínos, em última instância, explica isso também. A importância das interfaces entre os segmentos para poder articular o local ao global. Fazendo uma análise geral do texto, o autor coloca questões como a atividade, enfim, é feita, né, e como que as decisões ainda sobre o campo do trabalho são aplicadas. Percebe-se que o modelo terrorista não é superado ainda. É normal a gente ainda ter decisões muito de cima e acaba por colocar
aquela ideia da linha de produção e das esteiras ainda muito forte e ditando muito ainda a forma como as coisas são feitas. Além disso, ele propõe um modelo de intervenção baseando-se na atividade. Tem alguns grupos que buscam olhar dessa forma, como é o APST, que é citado, etc. Mas essas questões ainda precisam ser melhor desenvolvidas e aplicadas. Como questões para o próximo aluno, eu deixo essas duas. Quais vantagens a superação da visão taylorista do trabalho pode trazer para a realização da atividade fim? E quais os maiores empecilhos para a efetivação dessa superação? Muito obrigado.